A Sagrada Família, Karl Marx, Friedrich Engels, Editorial Bom Tempo, edição 2011. Capítulo 8, Caminho Terreno e Transfiguração, da Crítica Crítica, ou a Crítica Crítica conforme Rodolfo, Príncipe de Edelstein, Karl Marx, subtítulo 7, página 220 a 224. Revelação do mistério da economia política. Item A. Revelação teórica dos mistérios da economia política. Primeira revelação. A riqueza frequentemente leva ao esbanjamento. O esbanjamento leva à ruína. Segunda revelação. As consequências da riqueza, que acabam de ser descritas, se originam de uma deficiência na instrução da juventude rica. Terceira revelação. A herança e a propriedade privada são e têm de ser sagradas e invioláveis. Quarta revelação. O rico está moralmente obrigado a prestar contas a respeito do emprego de sua fortuna aos operários. Uma grande fortuna é um depósito hereditário, uma encomenda feudal, confiado a mãos inteligentes, firmes, hábeis e generosas, encarregadas ao mesmo tempo de fazê-la frutificar e empregá-la de tal maneira que tudo aquilo que tem a sorte de se achar no âmbito da irradiação brilhante e salutar da grande fortuna prospere, viva e se torne melhor. Quinta revelação. O Estado tem o dever de proporcionar à juventude rica e inexperiente os rudimentos da economia individual. Ele tem o dever de moralizar a fortuna. Sexta revelação. Por fim, o Estado deve abordar o enorme problema da organização do trabalho. Deve dar o exemplo salutar da associação dos capitais e do trabalho, e, concretamente, através de uma associação que seja honesta, inteligente e justa, assegurar o bem-estar do operário sem menoscabar a fortuna do rico e estabelecer laços de afeto e de reconhecimento entre essas duas classes, a fim de assegurar para sempre a paz do próprio Estado. Uma vez que o Estado, de momento, não se presta a pôr em prática essa teoria, o mesmo Rodolfo se encarrega de oferecer alguns exemplos práticos. Eles revelarão o mistério de que, para o Sr. Sui, para o Sr. Rodolfo e para a crítica crítica, as relações econômicas mais conhecidas e mais simples permanecem sendo mistérios. Item B. O Banco dos Pobres. Rodolfo funda um Banco dos Pobres. Os estatutos desse Banco dos Pobres, crítico, são os seguintes. O banco deverá amparar os trabalhadores honestos que tiverem família durante o período em que estiverem desempregados. Ele substituirá as esmolas e as casas de penhor, disporá de uma renda anual de 12 mil francos e distribuirá empréstimos de socorro de 20 a 40 francos sem interesses. Seu raio de ação começará abarcando o 7º arrondissement, nota 68, distrito de Paris, no qual vivem a maior parte dos operários. Os operários e operárias com direito a receber essa classe de socorro deverão possuir um certificado de seu último patrão, no qual seja declarada sua boa conduta e indicada a causa pela qual ficaram sem trabalho e a partir de quando. Esses empréstimos deverão ser amortizados mensalmente em sexta ou duodécima parte, conforme a escolha daqueles que receberam o empréstimo, a partir do dia em que voltar a trabalhar. Como garantia de pagamento valerá a obrigação da palavra de honra, mas 2 outros operários deverão ser fiadores da parole jurée, ou da palavra de honra, daquele que toma o empréstimo. Como a finalidade crítica que se persegue com o Banco dos Pobres não é outra que não a remediar um acidente mais grave na vida do operário, a interrupção do trabalho, dispõe-se que esses socorros apenas beneficiem os artesãos desempregados. O Sr. Germain, gerente dessa instituição, receberá um salário anual de 10 mil francos. Lancemos agora um olhar massivo à praxe da economia política crítica. A renda anual corresponde a 12 mil francos. As ajudas oscilam entre 20 e 40 francos por pessoa, o que quer dizer que é a média de 30 francos. A cifra dos operários do 7º distrito, classificados oficialmente como em estado de miséria, chega pelo menos a 4 mil. O banco pode socorrer anualmente 400 operários, quer dizer, a 10ª parte dos operários mais necessitados da ajuda no 7º distrito. Em Paris estaremos contando pouco se calcularmos que a média do tempo em que um operário permanece desempregado perfaz por muito baixo 4 meses, ou seja, 16 semanas por ano. 30 francos divididos em 16 semanas perfazem pouco menos de 37 sous e 3 centes
por semana, o que vem a significar 27 cêntimos por dia. O gasto diário calculado para cada indivíduo preso nos cárceres da França corresponde em média a algo mais do que 47 cêntimos, dos quais 30 ou pouco mais correspondem apenas à comida. Pois bem, o operário socorrido pelo Sr. Rodolfo ainda tem uma família, certo? Uma família, por certo. E se levarmos em conta que esta é formada, em média, por 2 filhos, marido e mulher, teremos ao final das contas 27 cêntimos divididos por 4 pessoas. Descontando a moradia, ou seja, no mínimo 15 cêntimos por dia, restam 12 para 4 pessoas. O pão que um único preso consome custa em média 14 cêntimos. O que quer dizer que o trabalhador e sua família, não contadas todas as outras necessidades, não poderão comprar nem a 1/4 parte do pão necessário consumido por um preso com o socorro que recebem do Banco dos Pobres crítico, e serão obrigados a morrer de fome, caso não recorrerem precisamente aos meios que o Banco dos Pobres busca evitar, ou seja, as casas de penhor, a mendicância, ao roubo e à prostituição. Tanto mais brilhante é, no entanto, a sorte que o homem da crítica implacável destina ao gerente do Banco dos Pobres. A renda anual administrada corresponde a 12 mil francos. O salário do gerente, 10 mil francos. Os gastos de administração correspondem, portanto, a 45%, quase o triplo do que custa a administração das casas de beneficência de Paris, que custa aproximadamente 17%. Mas suponhamos, por um momento, que a ajuda concedida pelo Banco dos Pobres seja uma ajuda efetiva e não puramente ilusória. Nesse caso, resultaria que toda a trama deste mistério, de todos os mistérios, por fim revelado, repousava sobre a quimera de que, para que o operário pudesse viver o ano inteiro, seria necessário apenas proceder a uma distribuição diferente do salário. Falando em termos prosaicos, a renda de 7.500 operários franceses correspondem a 91 francos por cabeça, ao passo que a renda de outros 7.500 operários franceses correspondem a 120 francos por cabeça, o que quer dizer que 15 milhões de operários franceses ganham menos do que o absolutamente necessário para viver. A ideia do Banco dos Pobres crítico, caso fosse concebida diferente e racionalmente, se reduz a demonstrar a descontar do salário do operário durante o tempo em que estiver ocupado, tanto quanto for necessário para viver durante o tempo em que estiverem desempregados. Se eu lhe antecipo uma determinada soma em dinheiro durante o tempo em que estiver desempregado, e ele me devolve essa soma durante o tempo em que estiver trabalhando, ou se ele me der uma determinada soma durante o tempo em que estiver trabalhando, a fim de que eu lhe a devolva quando estiver desempregado, é uma única e mesma coisa. Ele sempre estará me dando, durante o tempo em que estiver trabalhando, aquilo que eu lhe devolverei durante o tempo em que estiver desempregado. Portanto, o puro Banco dos Pobres apenas se distingue da caixa econômica ou das caixas econômicas massivas por 2 qualidades bastante originais e assaz críticas. Uma delas é que o banco empresta seu dinheiro a fundo perdu, nota 70, a fundo perdido, partindo do pressuposto estúpido de que o operário poderá devolvê-lo caso quiser e de que ele sempre quererá devolvê-lo caso puder devolvê-lo. A outra reside no fato de que o banco não paga nenhum juro às somas depositadas pelos operários, posto que as somas depositadas aparecem sob a forma de adiantamento. O banco já faz grande coisa em não exigir que os operários paguem juro algum. Conforme vemos, o Banco dos Pobres crítico se distingue das caixas econômicas massivas apenas pelo fato de o operário perder seus juros e o banco perder seu capital. Item C. Granja modelo em Bouqueval. Rodolfo funda também uma granja modelo em Bouqueval. O lugar é escolhido de maneira tanto mais feliz pelo fato de ainda carregar as recordações feudais, ou seja, um chateau senhorial. Nota 71, Castelo Senhorial. Cada um dos 6 trabalhadores masculinos empregados na granja recebe 150 ecos ou 450 francos de salário anual. E cada uma das trabalhadoras femininas recebe 60 ecos ou 180 francos. Além disso, eles têm comida e habitação grátis. O menu diário usual dos trabalhadores de Bouqueval consiste em uma formidável travessa de presunto, em uma travessa não menos tremenda de carne de cordeiro e, por último, em um pedaço não menos massivo de carne de vitelo, que são acompanhados por 2 tipos de salada de inverno, 2 queijos grandes, batatas, cidras, etc.
Cada um dos 6 trabalhadores masculinos trabalha o dobro do que trabalha um diarista agrícola francês comum. Com o total da renda produzida anualmente pela França, dividida em partes iguais, daria apenas 93 francos por cabeça, e a população francesa que trabalha diretamente na agricultura representa 2/3 da população total. Podemos chegar a entender com facilidade que revolução se operaria não apenas na distribuição, mas também na produção de riqueza nacional, caso a granja modelo do califa alemão encontrasse imitadores por todos os lados. Conforme vemos, Rodolfo conseguiu incrementar a produção em proporções tão imensas apenas pelo fato de cada operário trabalhar o dobro do que até agora trabalhava, comendo 6 vezes mais. Uma vez que o agricultor francês é muito trabalhador, os trabalhadores que trabalharem o dobro do que eles trabalham têm de ser atletas sobre-humanos, coisa que pode ser admitida sem dúvida caso forem consideradas aquelas formidáveis travessas de carne. Podemos aceitar, portanto, que cada um dos 6 trabalhadores devore pelo menos meio quilo de carne por dia. Se toda a carne produzida na França fosse distribuída do mesmo modo, cada um dos franceses não receberia mais do que 125 gramas de carne por dia. Vê-se, portanto, que revolução o exemplo de Rodolfo não acarretaria. Também nesse sentido, caso encontrasse imitadores, somente a população rural consumiria mais carne do que a França inteira produz, de modo que, graças a essa reforma crítica, a França se veria privada de toda a sua criação de gado num instante. A quinta parte do rendimento bruto que Rodolfo, segundo as informações do gerente de Bouqueval, o pai Chatelain, nota 72, outro nome mantido em francês pelo autor, Chatelain é o mesmo que Castelão, destina aos trabalhadores, além do alto salário e do sustento luxuoso, não é nada mais do que sua renda básica. Supõe-se, com efeito, partindo de um cálculo médio que, em geral, depois de deduzidos todos os custos de produção e o lucro que corresponde ao capital investido ao proprietário de terras da França, a quinta parte do rendimento bruto, ou dito em outras palavras, que sua cota de renda representa a quinta parte do rendimento bruto. E ainda que não reste dúvida de que Rodolfo seduz ou reduz desproporcionadamente os lucros de seu capital investido ao aumentar de um modo desproporcional os gastos com os trabalhadores. Segundo Chaptal, de l'Industrie Française, 1, página 239, o preço pago em média a um diarista agrícola francês é de 120 francos, e apesar de ele presentear toda sua renda básica aos trabalhadores, o pai Chatelain ainda nos informa que Monseigneur vê crescer suas rendas graças a esses procedimentos, o que deve animar outros proprietários de terra acríticos a aplicar o mesmo sistema. A granja modelo de Bouqueval é uma aparência puramente fantástica. Seu fundo oculto não é o solo natural de Bouqueval, mas sim o fabuloso saquinho de Fortunato que Rodolfo possui, nota 73. O saquinho de Fortunato é uma bolsa de dinheiro inesgotável que Fortunato, o afortunado, possui, segundo a saga popular alemã homônima. A narrativa foi publicada pela primeira vez por volta do ano de 1400. Além do saquinho, Fortunato possui também um chapeuzinho de desejos, em razão do qual ele e sua família acabam sucumbindo. A crítica arma o maior escarcéu. Cita: vê-se, à primeira vista, que todo esse plano não é nenhuma utopia. Fim da citação. Só a crítica é capaz de ver à primeira vista que um saquinho de Fortunato não é nenhuma utopia. À primeira vista, crítica é o olhar maldoso.